A questão da cultura hacker é isso, a gente tem que entender como funciona pra gente realmente ir atrás e buscar esse conhecimento. E lógico, se você não conhecer como é que funciona e o que é aquilo, você não consegue se aprofundar. E como eu vi que tinha um Prometheus, né, que tava ali, de certa forma, aberto, eu falei, cara, se isso acontece numa empresa que tem um nível de maturidade em segurança, como eu falei, alta, não é algo que vai acontecer somente ali. Então, algo que talvez seja até sistêmico. E comecei a pesquisar um pouco. A primeira coisa que eu comecei a brincar foi em cima obviamente, do nosso Shodan, né? E comecei a fazer umas pesquisas simples, tá? Como aqui, ó, Prometheus. E nessa pesquisa aparece, né, Prometheus Node Exporter, e aí começou a trazer algumas coisas pra gente, ó. Então eu comecei a entender que, esse aqui pode ser um Node Exporter aqui do Prometheus. E comecei a ver mais coisas, ó, Node Exporter, então tá ali aberto, vamos abrir aqui pra ver. Então vai falar aqui, né, qual que é o Node e tal, Brandhead, versão 1.6, posso clicar aqui e ver. E aqui eu tenho informação de algumas métricas. Vai ter alguma coisa aqui importante? Pode ser que sim, tá? Eu não vou analisar isso aqui agora, mas acho que a minha ideia aqui não é mexer com isso aqui agora, mas mais pra frente a gente vai olhar de tudo. Então tem as métricas dele aqui, né? De processo de memória virtual, né? Enfim, tem um monte de coisa aqui que acho que daqui a pouco a gente vai explorar direitinho e entender. E eu fui vendo assim e falei, cara, com alguns números incríveis, tá? Nós temos 367 mil sites, ou seja, 1000 hosts, 1000 IPs, 1000 localidades que estão abertas para a internet do Prometheus. E aí eu falei assim, poxa, 367 mil, pô, é muita coisa. E comecei a explorar, né, pô, nos Estados Unidos aqui, tal, e a gente consegue ver a quantidade por países, tá? E começou a fazer parte dessa pesquisa que eu fiz aqui. No Brasil, nós vamos ter 4.536. Cliquei no Brasil, comecei a olhar aqui, enfim, né? E tem que entender de onde que é cada um, vai ter aqui quem que é o responsável, e o Shodan. Ele vai mostrando pra gente aqui, Universidade Federal de Minas Gerais, FMG, acho que aqui tá fora, né? Não, tá aqui, métricas também, mesma coisa. E comecei a analisar, tá? Falei assim, pô, realmente são números importantes aí, grande Márcio, tamo junto, Márcio. E aí eu comecei a olhar, né, o Prometheus aqui, eu falei, cara, que interessante, né? Pô, tem muito site aberto, um monte de coisa e, pô, vamos explorar. Por quê? Só que eu tô fazendo o caminho inverso com vocês, né? Eu tô mostrando como que ele é hoje, né? Como ele está hoje aberto, assim como ele está hoje exposto, e eu vi primeiro os problemas que ele traz. Então agora vocês vão entender a importância e o porquê que eu estou falando, porquê que eu me preocupo com isso estar exposto. Fala assim, você é um site de monitoramento, está exposto, mas até onde chega? Eu falei assim, tá, vamos dar uma pesquisada de outras formas, tá? Já existe aqui algo que fala do Prometheus já, um Google Doc, eu acho que todo mundo já sabe o que é o Google Doc, né? O famoso Google Hacking. E um dos docs que existem, né, é para procurar, né, no Google. Então, só para explicar para quem não conhece, né, o Google tem várias formas de indexação de informação. Então, quando você coloca em title Prometheus, significa que o que tiver aqui, né, no caso, em title Prometheus, Time Series Collection Processing Server, então significa que tudo que tiver no título do site, ou seja, no título daquele HTTP, que tiver esse texto no Google, e o que tiver dentro da URL, lá escrito eu vou mostrar para vocês, que for /alerts ou targets, no caso, que cada um é diferente, né? Então nesse caso aqui o alerts e o targets, ele vai trazer de pesquisa. É uma forma de refinar a pesquisa. Só que dá para você usar para fazer o hacking, né? Que a gente chama de Google Hacking. Dita essa explicação rápida para quem não sabia o que era, eu peguei, né? Já tinha pronto aqui, busquei e colei, tá? Eu vou pegar o outro aqui como exemplo e vou fazer essa pesquisa também. Eu vou dar um paste and go aqui, o Google vai me trazer resposta. Então, tudo que tiver, olha só, no header do site, eu vou abrir aqui, vou ver qual que é esse aqui mesmo, tá? Tiver no site aqui, ele vai me trazer, e o que tiver, vamos lá, a primeira parte, né? Vamos voltar aqui só pra gente falar, o que tiver como na URL, ou seja, no campo da URL tiver escrito /targets, tem que ter isso aqui, ó, /targets, é o primeiro. E o segundo item, que é no título, tem que ter isso aqui escrito, né? Ou seja, o Google indexou e no título do site tem isso aqui. E se a gente der um inspect, e no título, ou seja, title, talvez seja um pouco pequeno para vocês aí, mas está aqui em title, ele vai ter que estar isso aqui escrito. Então, quando o Google indexa isso, você consegue trazer uma pesquisa de forma. Então, tem vários docs, ou seja, vários tipos, né, de forma, ou seja, o que está no título, o que está no header, o que está na URL. Então, isso aqui são coisas que você procura, né? Quem quiser depois um pouco mais de dica, é só usar o próprio exploit-db.com/ghbd,
tá? E lá vocês têm esse acesso a esses dorks aqui, onde vocês podem fazer pesquisa. Vou abrir um tab aqui só para mostrar para vocês. É indexado todo dia, igual são indexados exploits, né, no site principal. Aqui é do Google Hack, onde são indexados também os dorks, né, que o pessoal vai descobrindo como você achar. E você vai procurar, né, no caso eu procurei aqui Prometheus para saber, e existia só uma entrada aqui, né, que foi feita no dia 15 de agosto de 2019, mas que serviu pra gente, para o que eu queria, tá? Por quê? Porque a gente estava fazendo essa pesquisa aqui para saber quais sites que tinham Prometheus aqui. Beleza? Então, mostrei um exemplo, peguei aqui um exemplo desse site que é da UFS, não sei nem o que é, mas tá aqui, UFS, e você abre ele, abre a nova tab aqui, e você vai ter acesso ao Prometheus, a toda a interface. Então foi lá aqui, né, o Prometheus. Eu não conhecia a interface, fui estudar, conheci, né, comecei a explorar ela e saber o que ela pode me trazer. Aí comecei a olhar alertas, né, se tem serviço fora do ar ou não, tal. Sistema de monitoramento, né, sistema de visibilidade e monitoramento. E status, aí você começa a ver, né, Runtime Build Information, que você vai ter a informação da build, né, qual que foi o último reload dele, a data do último reload. O start time, né, foi quando ele iniciou, dia 18, né, por acaso foi o start junto com a última reload dele, pode ser de reinicialização com reload, de configuração. Informações, né, você já vê que é um Prometheus que tem a versão 2.48.1, né, branch dele, por aí vai. Né, quem fez o build foi o root. Bom, você vai tendo informação, você já vai vendo que tem um monte de informação que é aberta, ou seja, que está aberta ali para que a gente acesse, enfim, né? Tem essa informação na mão. Digamos que fosse um usuário local, né? Você tem essa informação ali de qual foi esse usuário. E a data de construção ali, enfim, né? A versão do Golang lá que utiliza no sistema, tem algumas coisas. Vamos juntando mais informação. TSDB status, né? Head status, você vai ter aqui o número de, enfim, né? Entender um pouco, aí tem que entender um pouco mais, mas você vê o top level names with count, então name, serial, né? Você vai ver ali, entendendo um pouco. Para quem entende mais de Prometheus aí, fica mais simples, tá? Eu não fui a fundo no meu estudo ao ponto de entender o funcionamento dele total, mas porque eu cheguei onde eu queria com a minha resposta, com as informações que eu busquei. Mas é que você vendo, né? Memória, total de memória de uso, tem. E você vai aumentando, né? Command line flags, vai ver as flags de linha de comando que ele vai buscando, false, tal. E tem outras coisas aqui, configuração dele. Então você vai ter configuração global de alerta, né, de como funciona e como é que ele vai receber as informações dos outros nós, né, dos hosts que informam para ele como é que está o seu status de tempo em tempo. Você configura a tempo, você vê IP, está recebendo, você vê o nome, alguns jobs names aqui de alguns servidores, provavelmente, que eles têm lá, ó, tá vendo todos os sites, até os internos. E aí você vê, poxa, tá começando a trazer muita informação da arquitetura interna. Pode crer? Como é que isso aqui é pesado? Ou seja, você tá colocando na internet um monte de coisa que tá para fora. Pelo que eu vejo, isso aqui é a Universidade Federal, né, não sei de onde que é, mas não vou entrar muito em detalhe não, porque eu não tô querendo me expor não, mas é aqui que a gente tá vendo o site, tá? E aí você vê regras, como funciona, service down, o que ele vai monitorar. Até então eu não posso mexer em nada. Vocês estão vendo que é um sistema somente que eu posso analisar. Um sistema de alerta aberto que eu estou analisando. Aí você fala assim, poxa, né, mas você não tem perigo nenhum. Você vai saber se está fora do ar ou não, sabe alguns nomes e IPs. Até aí, tudo bem. E foi a mesma sensação que eu tive. Cara, eu não posso fazer muita coisa. Eu tenho informações aqui, mas o que eu vou fazer com essas informações todas aqui do Prometheus, tá? E continuei explorando, como eu falei, mentalidade do hacking, né? Você explorando, acessando, entendendo e ver o que você pode fazer aqui dentro. Os alvos, aqui você já tem os alvos todos, né? Ou seja, targets, né, de monitoramento, tá fora do ar, enfim, né? Talvez outros não estejam, talvez nem seja fora do ar, talvez sim. Então o local host tá no ar, os demais não. Pode ser até o som pode ser de teste? Pode ser o que era de teste e derrubou e tá lá ainda, né? Derrubou algumas coisas e ainda tá lá no ar e tal. Prometheus tem algum tipo de RCE? Podemos descobrir agora aqui, tá? Não, na minha pesquisa eu fiz, mas eu não lembro, tá? Porque foi um pen teste que eu realizei já tem algum tempo. E, enfim, pra não também falar quem que foi nem nada, mas a gente pode olhar aqui agora se existe alguma coisa. Não vai dizer se é um RCE, mas com certeza a gente vai ver se existe alguma coisa que a gente pode fazer. 2019 tem um XSS no caso e parece que um Open Redirect em 2021. Não tem muita coisa registrada a princípio, tá? Não sei. Tem que dar uma pesquisada. Tem uma 6,5,
para ver se ela é explorável, né, também. E talvez tenha a versão aqui, a gente pode a versão lá, 2.23.0, aquela lá não é essa, né, que eu não me engano, acho que é 2.28 alguma coisa, né, que já tá, que foi removido, ou seja, foi resolvido. E a outra foi de 2019, tem um XSS, que é de um Baser, né, XSS, que a gente até fez uma live sobre isso, ou fiquei de fazer, não lembro agora. Tem um XSS aqui, tá, 6.1, tal, então tem que dar uma olhada. Talvez você ache mais, tá? Não foi o foco da minha pesquisa aqui. Talvez a gente ache mais fazendo a pesquisa aí, mas não foi o caso aqui, beleza? Tem algumas, né, de exporter e tal, mas enfim. Né, vamos continuar aqui. E aí depois a gente pode olhar, eu posso pesquisar e até falar, se vocês acharem, vocês podem me falar também. Tá aqui, estão dando navegada aqui nesse Service Discovery, né? Os que tem de Discovery aqui, do Nutanix, né? Do próprio Prometheus, do Tarefic, enfim, de coisas deles aqui. Black Box, né? Que não é a Black Box que vocês conhecem, mas é Black Box aqui em outro. Aí tá, eu olhei gráfico, né? Gráfico aqui você pode procurar gráfico para analisar os gráficos que tem, né? Ou criar gráficos, adicionar em painel para sua visualização. E aí você também pode dar uma olhada depois. Eu até brinquei, criei alguns gráficos ali para entender um pouco sobre algumas coisas. E aqui, né, são os alerts. Seria tipo meio que o principal, né? Quando você entra em gráficos, aí você clica em alerts, que seria aquela segunda pesquisa. Tá vendo? Que tem a barra alerts aqui. Tem titles e barra alerts, que tá nesse outro aqui que depois eu vou entrar nele. E a gente olha melhorzinho. E aí você vê, né? Os alerts de sucesso, o status on, off, né? High load, balance, enfim. Então esse aqui é um pouquinho do Prometheus que eu queria mostrar.